Vamos começar com uma pergunta. E se os chamados desastres naturais não fossem, na verdade, tão naturais assim? Parece estranho, né? Mas nesta análise a gente vai ver que a ação humana pode ter um papel gigantesco, um papel fundamental na criação das maiores catástrofes. Olha só esse número, 1,7 trilhão de dólares. É difícil até de imaginar, né? Esse foi o prejuízo econômico causado por desastres no mundo em um período de pouco mais de uma década. Uma cifra realmente astronômica. Mas a grande questão é, de onde vem todo esse dano? E mais importante ainda, será que parte disso poderia ter sido evitada? Pois é, para a gente entender um número tão grande, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e redefinir o que a gente entende por desastre. Porque, olha, a resposta é bem mais complexa do que parece. A ideia central é que um desastre não é uma coisa só, um evento isolado. Pensa nele como uma equação, uma fórmula, com 3 partes essenciais. Primeiro, claro, tem o fenômeno natural em si, mas o tamanho do estrago vai depender de quão vulnerável uma comunidade é. E, por fim, da capacidade que ela tem de se reerguer depois. Então, vamos lá. A primeira peça dessa equação, o fenômeno natural. É um evento físico, né? Cheio de energia, parte da dinâmica do nosso planeta. É a Terra sendo Terra. Mas, e aqui está o ponto principal, só isso não basta para ser um desastre. Agora, a gente adiciona a segunda parte da equação. E essa, olha, é a peça-chave. A vulnerabilidade humana. É aqui que o jogo vira. É o fator humano que vai definir se uma chuva forte vai ser só uma chuva forte ou se vai virar uma tragédia. E pronto, a equação se fecha. Fenômeno natural mais vulnerabilidade humana é igual a desastre. É nesse exato ponto de encontro, sabe, entre a força da natureza e a fragilidade de uma população, é aí que a catástrofe acontece. Uma coisa não vira desastre sem a outra. Ok, então vamos analisar essa equação parte por parte, começando pelo começo, os perigos naturais, a força bruta do nosso planeta. Bom, a gente tem os perigos que vêm, digamos, do céu e da água, os hidrometeorológicos. Pensa nas inundações. Elas não são só sobre a quantidade de chuva, mas também sobre o relevo, o tipo de solo, onde a água vai correr. Ou as secas, que ficam muito piores com o calor e o vento. E, claro, os extremos de temperatura. Ondas de calor ou frio que chegam de forma mais silenciosa, mas podem ser tão devastadoras quanto. E também tem os perigos que vêm de dentro da Terra, os geológicos. Terremotos, por exemplo, que podem chegar sem aviso nenhum e têm o poder de balançar cidades inteiras, causar tsunamis. Ou então as erupções vulcânicas, que não só causam destruição ali perto, mas podem jogar cinzas na atmosfera que afetam o clima e até o tráfego aéreo do outro lado do mundo. São forças que, realmente, a gente não tem como controlar. Certo. Se a gente não pode impedir um terremoto, o que a gente pode fazer, então? Bom, é aí que entra a segunda parte da equação, o fator humano. É aqui que a gente entra em cena, muitas vezes, infelizmente, como um multiplicador de risco. Vamos ver como isso acontece na prática. Olha só esse contraste, é gritante. De um lado, a gente tem um espaço natural, um ecossistema que tem suas próprias defesas, sua resiliência. Do outro lado, o que a gente faz? Um crescimento urbano sem planejamento que remove essa proteção natural e coloca no lugar uma infraestrutura que muitas vezes é frágil. E pior, concentra um monte de gente bem ali, numa área de risco. É exatamente assim que o risco é construído, literalmente. Urbanização sem controle, desmatamento, poluição. E um ponto crucial, a total falta de preparação. Tudo isso junto cria o cenário perfeito para a tragédia. Aquela chuva forte deixa de ser só uma chuva e vira uma enchente que leva tudo. No fim das contas, a gente acaba construindo a nossa própria vulnerabilidade, tijolo por tijolo. E quando essa equação, perigo natural de um lado, vulnerabilidade humana do outro, se completa, o resultado é devastador. As consequências são gigantescas. Vamos dar uma olhada no custo real de tudo isso. Agora, vamos falar de gente. Olha esse número, 2,2 bilhões. Isso não é só estatística, não é um número abstrato. É o total de pessoas, de vidas, que foram afetadas diretamente por desastres em um período de 10 anos, entre 2000 e 2009. E um dado interessante, ou melhor, preocupante. De todos os tipos de desastres, as inundações foram as grandes vilãs. Elas sozinhas foram responsáveis por mais da metade de todas as pessoas afetadas. Isso mostra o poder que elas têm de desestruturar a sociedade e a economia.
E o custo em vidas é simplesmente trágico. 840 mil mortes. Esse é o número que perderam a vida nessa mesma década por causa de desastres. É importante lembrar que, por trás de cada número desses, tem uma história, uma família, uma comunidade inteira que foi impactada para sempre. E o problema não acaba quando o evento em si passa, sabe? Quando a água baixa ou a terra para de tremer. Pelo contrário, aí começa um efeito dominó. A destruição inicial abre porta para doenças se espalharem, para a perda de safras que gera fome. A longo prazo, o modo de vida das pessoas é completamente bagunçado, o que pode criar crises sociais que duram por gerações. Entender tudo isso, essa dinâmica toda, nos obriga a olhar para o risco de uma forma diferente e, principalmente, a repensar qual é o nosso verdadeiro papel dentro dessa equação tão complexa. Tem uma citação no material que baseia essa análise que é bem direta ao ponto. Diz assim: o pretenso desenvolvimento econômico é considerado efêmero e limitado, expondo constantemente o que essas e todas as nações possuem de mais precioso: a vida humana. É forte, né? E leva a gente a pensar, um tipo de desenvolvimento que coloca as pessoas em risco constante pode mesmo ser chamado de progresso? Então, no fim das contas, a conclusão parece meio inevitável. A gente não pode impedir que a Terra trema ou que uma tempestade se forme. Isso está fora do nosso controle. Mas a dimensão do desastre, o número de vidas que se perdem, os futuros que são destruídos, isso sim, em grande parte, é resultado de escolhas humanas. Então a grande pergunta que fica não é se a gente pode fazer diferente, mas sim como a gente pode, a partir de hoje, começar a fazer escolhas melhores.